Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Gênove e hoje a gente vai ter mais uma aula de redação. E o tema da nossa aula de hoje é notícia. Então vamos lá. Como a gente aprendeu, a gente tem estudado ao longo, desse segundo semestre alguns gêneros textuais. Nós estudamos a história em quadrinhos, textos dissertativo argumentativo, textos instrucionais e agora a gente vai ver notícia. E nós aprendemos também, a carta. Dentro da carta a gente viu também o bilhete. O bilhete ele tem a função de quê, professora? De passar pequenas informações às pessoas que estão mais próximas. E a carta também de passar informação. Mas para pessoas que estão mais longe, porque não existia telefone e tal naquela época, antigamente. Já as receitas, ela tem a função de instruir a fazer ensinar, a preparar um alimento, aquela receita passada de pai para filho. Bom, cada um desses gêneros que eu citei para vocês, eles têm características próprias e de um gênero textual. Qual que é a função? Comunicar. A notícia também tem a mesma função, comunicar. Mas o quê? Já a notícia, ela tem uma técnica de relatar um fato ou ainda notícia de um fato. Mas lembrando, não é um fato, ela relata. Só que a notícia, ela tem que trazer informação. Então, a notícia, ela traz informação verdadeira. Agora que vai entrar a questão. Não é notícia o que alguém pensou, sonhou, imaginou. Não é notícia, porque não é um fato real. A notícia, ela é verdadeira, não argumenta, não constrói silogismo, não conclui, não cria hipótese. O que não é verdade numa notícia é fraude, é um erro, ou seja, mais conhecido hoje como fake news. Mas não vamos entrar nessa parte, a gente vai manter a nossa ideia do que é notícia, ok? Bom, então vamos lá, o que é a notícia? A notícia ela é um gênero que tem como objetivo vincular informações recentes sobre fatos nacionais ou internacionais, atualizando os leitores sobre diversos acontecimentos. Eles podem ser vinculados em jornais, revistas ou sites. Além disso, também eles podem ser apresentados oralmente em telejornais, programas de rádios ou por podcast. A notícia, ela apresenta uma característica, e é isso que a gente vai estudar. Quais são as características? Manchete ou título, linha fina ou subtítulo, ok? Bom, surgimento do jornal. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. O interesse humano pela divulgação de acontecimentos sociais não é recente. No Império Romano, por exemplo, já havia a comunicação, a ideia de passar informação. Lembrando que a função é comunicar. Então, passar essa informação. Por exemplo, na Roma havia uma espécie de boletim que informava a população sobre batalhas, jogos, cerimônias religiosas, entre outros eventos. Esse tipo de boletim mural, ele esteve presente em outras civilizações antigas, como no Egito e na Grécia. Professora, e no Brasil? Vamos falar do Brasil. No Brasil, o primeiro jornal publicado oficialmente foi o Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, quando Dom João VI chegou ao país e criou a imprensa régia. O jornal Gazeta, ele era publicado somente documentos oficiais e notícias sobre a realeza. Tudo que acontecia com eles era publicado no jornal Gazeta. Só que em contrapartida, em paralelo, surge o Correio Brasiliense. E qual que era a função do Correio Brasiliense? Ele era impresso em Londres, trazido ao Brasil de forma clandestina, e ele tinha o objetivo de expor equívocos da administração do país. Então, aquilo que o Dom João fazia de errado, então era exposto nesse jornal. Bom,
Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos podem ser vinculados em jornais impressos, digitais, radiofônicos e televisivos. Bom, mas vamos lá entender o que é notícia. O que é a notícia? São textos jornalísticos de cunho informativo, olha a palavrinha informativo, que tendem a tratar os fatos de forma imparcial, ou seja, tratar o fato como ele é, de verdade, não tomando partido. Observe que a definição diz tende a tratar e não trata. Quer dizer que ele não trata, ele tende a tratar. Uma vez que cada veículo de informação apresenta a notícia de acordo com os seus espectadores, o seu público-alvo. E um detalhe, com uma função diferente. Nós vamos ver alguns exemplos. Vamos imaginar a história da Chapeuzinho Vermelho se ela fosse verdadeira. Lembrando que é uma historinha, né? Como ela seria contada na imprensa do Brasil? Na TV. Aí vamos pegar aqui um exemplo. Jornal Nacional, William Bonner, ele fala, boa noite. Uma menina quase chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Patrícia Poeta. Mas a atuação de um lenhador evitou a tragédia. No Cidade Alerta, pelo Marcos Rezende. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público. Não tem transporte público, gente. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, perceba, porque eu falo mesmo. Não tenho medo do lobo, não tenho medo de nada. Vamos agora pegar a mesma reportagem, vai ser contada pelo Globo Repórter. Chamada do programa, tara, fetiche, violência. Quem leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e um adolescente? O Globo Repórter conversou com psicólogos, antropólogos e com amigos dos parentes do lobo em busca de resposta. Vocês observem, meninos, que cada jornal ele traz uma ideia, uma forma de chamar a atenção do leitor. Uns são sensacionalistas, outros tentam explicar de forma, vamos dizer assim, pensando na medicina, outro tenta ater aos fatos, mas tudo tem a mesma função. Lembrando que eu tenho um público-alvo, então a fala, o discurso vai ser diferente. Isso aqui na TV. A mesma história nos jornais. Correio Brasiliense, em protesto contra o GDF, lobo come a vovó e o Chapeuzinho. Hora H, lenhador passou o rodo e mandou o lobo pedófilo pro saco. O Globo, Dilma apoia a ONG do lenhador ligado ao PT que matou um lobo para salvar menor de idade carente. Observem que também nos jornais tem um discurso diferente do mesmo fato. Vamos pegar agora as revistas? Revista Veja, Dilma sabia das intenções do lobo. Cláudia, como chegar à casa da vovozinha sem deixar enganar pelos lobos no caminho? Tititi, lenhador é flagrado, né? E aí outras revistas também trazem um discurso diferente. Mas agora, vamos pensar. Eu sei que a ideia é comunicar, passar o fato verdadeiro. Vamos fazer de conta que a história do Chapeuzinho Vermelho é verdadeira. Então, eu tenho que ater aos fatos de forma real. Se não é real, aí nós temos um problema. Agora, vamos entender a característica do gênero notícia. O gênero notícia é curta, tem que ser curta. Relata os fatos verdadeiros e recentes. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita e nem cheia de vícios. Lembrando que eu tenho um público-alvo, então eu vou usar a linguagem para aquele público. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada na terceira pessoa, sem valorações, adjetivos, sem opinião pessoal do autor. Eu não posso, se eu sou o escritor da notícia, eu não posso colocar minha opinião. Eu tenho que ser verdadeira e ater aos fatos, ok? Estrutura da notícia. O que tem que ter uma notícia? Primeiro, o título ou a manchete. Qual que é a função?
tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Eu não posso ir lá colocar uma coisa assim, totalmente, que não vai despertar o interesse do leitor. Então tem que ser o título ou a manchete tem que ser algo impactante, que eu vou querer ler a notícia, ok? O subtítulo complementa o título com mais algumas informações importantes e ou chamativa. Então, eu coloquei um título lá, eu pensei, né? E aí, o que acontece? Eu vou criar o meu subtítulo. O subtítulo, ele completa a informação do título ou da manchete. A lead, o que é a lead? É uma palavra em inglês. Ela vem no primeiro parágrafo da notícia. Ela deve responder as seguintes perguntas. Preste atenção às seguintes perguntas: quem, o que, onde e quando. Então tá, vamos pensar na historinha do Chapeuzinho Vermelho. Quem? Chapeuzinho Vermelho, lobo mau, vovozinho. O quê? O lobo mau comeu. Onde? Na floresta. Quando? Então, eu tenho que me ater a esses detalhes. O corpo do texto é o desenvolvimento da notícia. Traz mais informações sobre o ocorrido. Geralmente, respondendo às perguntas como, por quê e para quê. E apresentando as consequências que levou a ocorrer tal fato. Bom, nas notícias a seguir, vamos identificar essas partes da estrutura de um texto, ok? Observem aí, nós temos alguns jornais aí, Folha Gaúcha, Le Clarim e o Diário Catarinense. Vamos observar? Primeiro, gênero textual notícia. Vem primeiro o quê? O título, que é a manchete. Qual que é a manchete? O estudo de... Ixi, não tô enxergando direito, meninos. O estudo de Trivium na era das informações. Em fonte maior, condensa a ideia central da notícia. Eu tenho que despertar o interesse do leitor, ou o título ou a manchete, sempre em destaque. Agora, linha fina. Vocês observam que essa que tá amarelinha aí, ó. Ela antecipa informações sobre o fato, alguma coisa importante, tá? Aqui eu vou ter o quê? A lead, ou seja, é o primeiro parágrafo, vai responder quem, onde e quando e o que, ok? Que é o primeiro parágrafo, é o que vai dar uma ideia central. Depois eu vou ter o quê? O intertítulo, que é facilitador da leitura, aspecto específico tratando a seguir. Organiza as informações em blocos menores. Sempre assim, nos jornais, vai ter alguns subtítulos, na verdade, denominados de intertítulos, de notícias que estão dentro do jornal, tipo um resumo. Bom, informações complementares desenvolvidas no parágrafo seguinte, por ordem de importância. Bom, notícia da pirâmide invertida. Pensa assim, a pirâmide invertida. Redação jornalística, hierarquização decrescente, importância das informações. Eu tenho que pegar o principal e depois eu ir diminuindo. Vamos ver como? Agora, primeiro, o que aconteceu? Onde e quando? Esse é a lead, lembra que eu falei para vocês? Agora, como aconteceu? Por quê? Quais as causas e as consequências? Isso é a característica. Agora, vamos lá. Notícia. Exemplo. Após acidente no DEB, gestante, enfim, consegue vaga para dar à luz. Uma gestante de 17 anos de idade, com trabalho de parto iniciado, que estava à procura de leito no Recife, sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira, dia 6 à noite. Apesar de ter provocado um grande susto, tanto na grávida quanto na sua mãe, em mais de 2 pessoas que ocupavam a ambulância. O fato acabou colaborando para que a paciente fosse atendida a tempo. A bebê nasceu de um parto cesariano no IMIP. Bom, elementos constitutivos da notícia. A estrutura. Quem? Gestante, 17 anos. O que? Acidente de trânsito. Onde? Em Recife. Quando? Dia 6/6/2012.
tá bom? Agora, notícia, contexto de circulação, periodicidade, jornal, diário, revista, semanal, mensal, TV, rádio ou internet, atualização a qualquer momento. Exemplo, apuração de uma eleição gera novas informações várias vezes ao dia. Isso a gente está vivendo esse momento, né, momento político, onde o tempo todo vem atualizando dados, vem informação, quem a intenção de votos, quem está no ranking. Então, aonde é vinculada essas informações? No jornal, que é diário, e também na TV, que é maior vinculação. Bom, vamos aqui. Notícia, perfil dos leitores, a natureza da publicação. Então, tem que ter em foco qual que é o perfil? É militar? É jovem? O que é? Eu tenho que pensar no meu público. Ah, é adulto? É o quê? Pensei agora. Jornal, de modo geral, interlocutor universal, adultos, adolescentes, ou mulheres, pessoas de diferentes classes sociais. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem padrão, sem vícios de linguagem e sem também, como vamos dizer para vocês, sem gírias, tá bom? Bom, jornais populares, notícias sensacionalistas, textos apelativos, pessoas de baixa renda. Agora, a linguagem é o português culto, linguagem simples, frases curtas de ordem direta. Para que serve a notícia? Ai, professora, se você falou lá atrás, para informar. Se é para informar, a função, então, é social do gênero notícia, principalmente reportar os fatos recentes de interesse público, onde todos precisam saber do fato real, verdadeiro, professora. Então, vamos lá destacar, verdadeiro. A função, então, é social. Tipos de reportagem. Eu tenho alguns tipos de reportagem que eu tenho que entender. Quais são eles? Primeiro, quanto ao modo de escrever, há diferentes tipos de reportagem. Eu tenho, primeiro, a reportagem de ação. Trata de um fato em andamento e dos assuntos ligados a ele. A alimentação durante uma competição esportiva, como as Olimpíadas, por exemplo. Com predomínio de verbos de ação no presente e da narração exposta em uma linguagem temporal. Já agora, reportagem de fatos. Apresentando todos os detalhes de um evento, como a morte de um presidente. Texto predominantemente narrativo. O jornalista relata os fatos de acordo com a opinião dele, numa sequência cronológica. Reportagem documental. Ela é composta de depoimentos, temas, personalidades, acontecimentos marcantes em dada sociedade, baseada mais na descrição de determinadas personalidades ou de fatos e mistura de narração e depoimento de pessoas envolvidas. Estrutura da reportagem. Vamos lá. Qual que é a estrutura, professora? Uma reportagem apresenta, em geral, o título, o nome do texto, um título de impacto, sempre importante. A pessoa olhou, viu que lá, eu quero ler a reportagem porque me interessa. Para criá-lo, usa-se oposições, interrogações, afirmativas, bombásticas, tempo verbal no presente, etc. Subtítulo. Título secundário apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Enquanto o título tem uma estrutura feita para chamar a atenção do leitor, o subtítulo tem a função de explicar o tipo de informação que poderá ser encontrada nesse texto. Entretítulos. Itens abordados em uma reportagem por meio deles. Informa-se ao leitor qual é o encaminhamento dado pelo produtor do texto, como ele divide o assunto tratado. Janela. Espaço com trechos mais interessantes da reportagem. A fala de alguém, um dado estatístico, por exemplo. Bom, o box explicativo. Quadro com informações suplementar, com dados numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, definições de conceito, etc. Os interlocutores, vamos lá. Os interlocutores de reportagens dependem muito do tópico por elas abordados e do veículo de circulação. Uma reportagem
apresentada no Globo Rural, por exemplo, tem como os locutários agricultores ou pessoas ligadas ao campo, à agricultura. A iconografia. Revistas, jornais e internet exploram imagens, gráficos, tabelas, fotos e etc. Tudo para quê? Para chamar atenção, a imagem iconográfica. Para complementar a reportagem apresentada. A televisão, por sua vez, mostra as imagens para dar mais credibilidade ao assunto apresentado. Etapas da reportagem. Como se dá, professora? As etapas da reportagem são a pauta, ou seja, o que nós vamos falar? A apuração do fato, é verdade? Onde aconteceu? Quando? A redação, do que eu vou falar? E a edição, onde eu vou vincular? Jornal, TV? Conforme indicação da pauta, o repórter inicia a investigação dos fatos ou assuntos chamada no meio jornalístico de apuração. A partir da apuração dos fatos, né? A partir desses dados e depoimentos recolhidos, ele desenvolve uma redação que apresenta a visão que tem do tema abordado, lembrando a visão imparcial dos fatos. Bom, depois dessa etapa da redação, a reportagem é ainda editada para atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo os padrões de veículo de comunicação. Então, se eu estou falando um jornal, se é oral, como que vai ser? Porque eu não escrevo da mesma forma que eu falo, então eu tenho que ter uma edição, editar a forma que será vinculado, tá bom? Hashtag dever em casa. Chegamos agora na parte legal. Professora, atividade. Bom, nós iremos exercitar essa atividade e que vai auxiliar vocês na nossa próxima atividade, nossa próxima proposta de redação. O gênero textual será dissertação? Argumentação? Notícia? Não sei. Veja! Ó, fica a dica. Então, vamos lá. Qual que é o dever de casa? A atividade da página 138 a 142 do livro de produção textual. Professora, eu não entendi, eu tô com dúvida, hashtag live, ou pensamento, ou pensar na live. Você vai tirar dúvida na live, mas não esqueça de primeiro assistir a videoaula, dar uma olhadinha no livro, e aí, se mesmo assim ficar dúvida, chama a professora lá na live, tira sua dúvida, mas primeiro, assista, leia o livro, faça a atividade. Beijo para vocês, até mais!